2022 está acabando, hoje é dia 29 de dezembro, a gente está naquela semana, bem no finalzinho do ano, entre Natal e Ano Novo, com cara de madrugada, né? Essa semana tem cara de madrugada, né? Fim de noite. Então, por causa disso, eu criei esse ambiente aqui com cara de fim de noite mesmo, uma luz mais, um pouco mais escurecida, né? Então, tem uma musiquinha de fundo aqui, não sei se vai conseguir ouvir, com uma cara de final de noite, um cara de retrospectiva, e eu vou fazer essa retrospectiva que já é tradicional aqui no canal Só Me Resta Rock and Roll. A gente já faz alguns anos, né? E eu conto aqui os fatos mais relevantes que aconteceram no decorrer do ano. E eu trouxe aqui, fiz umas anotações já, desde que começa o ano, já vou anotando aqueles fatos mais relevantes para a gente fazer esse vídeo. Então tem aqui já tudo meio objetivo já, separei por sessões e vou começar pelo obituário. Olha, eu vou te dizer que eu tenho tido tenho encarado a morte de uma forma diferente, assim, ultimamente. A gente tende a achar que o falecimento, que é para ser uma coisa natural, faz parte do ciclo da vida, a gente tende a achar algo inaceitável, um fato terrível, né, e tal. Quando é uma morte prematura, até concordo, mas às vezes algumas figuras já entregaram bastante, já tiveram uma produtividade, às vezes essas pessoas precisam descansar, né? Então, vamos ver aqui o que temos. Então, começando pelo obituário. Nesse ano de 2022, logo em janeiro, no começo do ano, dia 20 de janeiro, Meat Loaf, o primeiro grande ícone, né, do rock que morreu esse ano, né? E logo depois, em fevereiro, dia 22, um mês depois, né, praticamente, teve o Mark Lanegan, que apareceu para o mundo, né, do rock como vocalista do Screaming Trees. Depois ele chegou a integrar o Queens of the Stone Age. E, na verdade, é um dos caras assim mais importantes do movimento grunge, por ter integrado o Screaming Trees naquela cena de Seattle. Depois ele, para cá, para gente no Brasil, talvez ele não tenha chegado com tanta força, mas ele foi bem expressivo lá no começo dos anos 90 para aquele movimento que estava surgindo lá em Seattle, final dos anos 80, começo dos anos 90. Daí, mais uma vez, um mês depois, dia 25 de março, teve o falecimento do Taylor Hawkins, morreu com 50 anos. Taylor estava excursionando com o Foo Fighters e teve uma morte repentina, depois ficou sabendo que foi por uma overdose, né? Essa foi lamentável, né? Ainda tinha um longo caminho para percorrer e pegou muita gente de surpresa, né? A gente ficou assim atônico, tanto que o Foo Fighters, meses depois, convidou vários nomes importantes para fazer um festival, um show, né, na verdade, de tributo ao Taylor Hawkins. Várias pessoas ficaram abaladas, principalmente o Dave Grohl, que era, além de colega de banda, era um grande amigo dele. Então foi um baque e a gente não sabe ainda ao certo até hoje qual será o futuro do Foo Fighters. Eu quero que você me diga, antes de mais nada, o que você acha que foi o evento mais importante desse ano de 2022, já que a gente está fazendo essa retrospectiva. Quero que você me fale aqui nos comentários qual foi o evento de 2022 que você achou mais importante. Pode ter sido um falecimento como esse do Taylor Hawkins, pode ser um evento que aconteceu, um show marcante, um lançamento de algum álbum, por exemplo, né? Comenta aí. Seguindo aqui, a gente teve ainda, olha só, as pessoas no começo do ano faleceram do dia 20 em diante. No dia 26 de maio, teve o falecimento de duas pessoas célebres, né? O Alan White, baterista do Yes, e o Andy Fletcher, o tecladista do Depeche Mode. Os dois morreram no mesmo dia 26 de maio.
Andy Fletcher estava com 60 anos apenas. Depois, no dia 5 de junho, morreu o Alex John Such, que é o baixista original do Bon Jovi. Ele ficou no Bon Jovi até 1994 e deixou, né, um belo trabalho. Assim, uma parte áurea do Bon Jovi, né, que ele viveu os anos 80 e o começo dos anos 90 até ele gravou o Keep the Faith e o These Days. Não, These Days ele não tá mais, cara. These Days ele não tá mais, tanto que na capa não tem. Tem a foto só dos outros 4 remanescentes, né? O David Bryan, John Bon Jovi, Reed Sambora e o Tico Torres. Caramba. Pois é. E aí agora, nesse ano de 2022, morreu o Alex John Such, baixista original do Bon Jovi. Também morreu o ex-guitarrista do Nazaré, né, Manny Charleston, que morreu em dia 6 de julho, dia 6 de julho. E pouco depois, era que coisa, cara, morreu o ex-vocalista do Nazaré, o Dan McFerty. Ele morreu dia 8 de novembro. Ele tinha ficado desde a fundação até 2013, quando ele saiu da banda, por questões de saúde. Aí tiveram algumas pessoas também que não são do meio musical, né? Que, lógico, morre gente todos os anos, mas de relevante que vale a pena a gente mencionar, porque transcende a sua área, teve o Jô Soares. O Jô Soares morreu no dia 5 de agosto e foi um desses caras que contribuíram pra caramba assim, com a cultura de maneira geral. Então vale a menção do Jô Soares aqui. Fora do cenário do rock, tiveram outras pessoas também que faleceram que merecem menção, como a Elza Soares, que morreu também no dia 20 de janeiro, olha, no mesmo dia que o Meat Loaf. Mas a Elza Soares tinha 91 anos. Agora, uma curiosidade interessante é que ela morreu no mesmo dia que morreu o Garrincha. Só que o Garrincha morreu 39 anos antes. Mas também ela morreu com 91, né? E o Garrincha tinha sido casado com a Elza Soares, né? Eles viveram juntos, acho que por 16 anos. E ela morreu no mesmo dia que ele. Que sinistro, né? Também, fora do meio musical, não, fora da área do rock, teve a Gal Costa, que morreu aos 77 anos no dia 9 de novembro. Cara, teve uma cantora que morreu no dia 23 de fevereiro, uma cantora chamada Paulinha Abelha. Essa era cantora de um grupo de forró conhecido e tal. Só que o sinistro é que ela morreu com 43 anos. Ela morreu muito jovem. E não se sabe ao certo do que ela morreu. Diz que foi por um complexo de coisas e tal. A notícia oficial é meio evasiva. É sinistro, né? Enfim. Além da Gal Costa, também teve no final do ano, em novembro foi um mês sinistro. Novembro, olha só, morreu, além da Gal Costa, teve o Rolando Boldrin, aos 86 anos, e o Erasmo Carlos morreu o Rolando Boldrin morreu no mesmo dia que a Gal Costa, no dia 9 do 11. E o Erasmo Carlos morreu aos 81 anos, no dia 22 de novembro. Né? Só que o Erasmo Carlos, ele estava com uma certa disposição, estava com um turnê marcado, tinha show marcado e tal. Então, o falecimento dele foi, de certa forma, uma surpresa. Até porque já tinha sido noticiado antes por alguns jornalistas irresponsáveis. Falaram que o cara tinha morrido. Não disseram que ele tinha morrido, só que ele não tinha morrido. Aí, pouco tempo depois, ele foi e morreu mesmo. Sinistro. Então, o Erasmo Carlos, a gente até fez um vídeo aqui no canal sobre isso, comentando, né, essa notícia, porque o Erasmo Carlos é um dos pioneiros do rock no Brasil, né? Então, merecidíssima menção aqui no canal. Também teve a Christine V, do Fleetwood Mac, morreu no dia 30 de novembro, e aí fecha esse mau auguro de novembro. E
Além disso, fora do rock, mais uma vez, teve que merece menção aqui, a Olivia Newton-John, né, que era atriz e cantora. Ela morreu aos 73 anos no dia 8 de agosto. Ela protagonizou, ela ficou muito famosa por causa daquele filme que ela fez com John Travolta, né, um filme dos anos 70 lá, que tinha muita dança e tal, muita cantoria. You're the one that I want. Você lembra dessa música, né? Então, também tem aquela música que ela cantava com John Travolta. Como é que era essa música? Tan, 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 tan. Não me lembro dessa música. E essa atriz, ela fez um papel nesse filme. Ela fez um papel de uma personagem chamada Sandy. E é por causa dela que a cantora Sandy se chama Sandy. Sabia disso? É por causa da personagem da Olivia Newton-John. Bom, também teve no dia 5 de novembro, mais uma vez no mês de novembro, o Aaron Carter morreu aos 34 anos. Tu não faz ideia de quem seja esse cara? Então, esse cara, ele era irmão de um dos Backstreet Boys, lá do Nick Carter. E daí? Mas ele era famoso também por ser cantor, né? Ele era cantor e cantor desde criancinha. Acho que o primeiro disco dele ele lançou com 9 anos de idade. Ele chegou a tocar no Brasil, no Rock in Rio, você acredita? Teve o Rock in Rio de 2001, ele veio, ainda era criança, afinal ele morreu com 34, então 2001 ele tinha 14, 13 anos de idade, cara. É isso, 13 anos de idade. Veio cantar no Rock in Rio. Foi um dos shows de abertura e tal. No dia das atrações pop. Nesse dia teve também Sandy Júnior, teve Britney Spears, NSYNC e uma banda chamada Five, que era uma boy band da época que depois sumiu. E teve esse show de abertura do Aaron Carter. Nessa época o Backstreet Boys estava bombadaço, né? 2001, foi janeiro de 2001, tá? O Rock in Rio nessa época era em janeiro. E então eles tinham lançado o Millennium e tal. Provavelmente o Roberto Medina queria trazer Backstreet Boys, não sei, por algum motivo não conseguiu. Trouxe NSYNC e trouxe o irmão de um deles, né, que era esse Aaron Carter. Pois bem, aí com isso a gente fecha o nosso lado sinistro da retrospectiva, que é o obituário. Mas vamos falar aqui então de lançamentos importantes. Eu vou até dividir esse vídeo aqui em capítulos para quem quiser pular esse lado aí, né? Traz energias negativas, sei lá, não quiser ver, pode vir direto para a parte dos lançamentos. Então, começando agora aqui, aos quase 13 minutos, temos os lançamentos importantes de 2022. Para começar, claro, vamos falar de Red Hot Chili Peppers, que, lançou 2 álbuns nesse ano. 2 álbuns, cara. Não teve para ninguém. Se você escreveu aqui nos comentários, se não escreveu ainda, pode comentar, que eu sei que você certamente pensou nos Red Hot Chili Peppers como um dos eventos mais marcantes de 2022, né? Agora, se você já escreveu, provavelmente você já escreveu isso também, né? Red Hot Chili Peppers lançou 2 álbuns esse ano. 2. O primeiro foi lançado no dia 1º de abril, que foi o Unlimited Love. E aí depois, em 14 de outubro, foi lançado o Return of the Dream Canteen. Só que não foi anunciado o lançamento do segundo disco quando eles lançaram o primeiro. Foi anunciado assim, a gente estava sendo aguardado o lançamento do Red Hot Chili Peppers, porque lá no finalzinho de 2019, depois que o Red Hot tocou aqui no Brasil, eles tocaram no Rock in Rio, né, em outubro de 2019, ainda com o Josh Klinghoffer, e aí no finalzinho eles anunciaram o seguinte: te agradece muito o Josh Klinghoffer por todos esses 10 anos prestados aqui, ele vai seguir o caminho dele, e agora nós temos um novo guitarrista, que eles anunciaram meio que no finalzinho, sabe? Tipo, fizeram toda uma nota assim, relacionada ao Josh Klinghoffer, e no final falaram assim, aproveitamos para dizer também que John Frusciante voltou para a banda. Assim, como que não quer nada. Isso daí causou, lógico, um alvoroço muito grande, e a gente estava esperando há muito tempo o lançamento do Red Hot Chili Peppers, que não rolou por causa da pandemia, né? Então, tipo,
eles não entraram no estúdio para gravar, mas tiveram bastante tempo para compor um farto material. E compuseram, fizeram música pra caramba. Depois eles até declararam que tinham músicas para lançar, sei lá, 3 discos, né? E lançaram 2 álbuns com 17 músicas cada um, com mais uma musiquinha bônus, dá 18 músicas, né? Porque o primeiro teve Nerve Flip, que foi lançado só na edição japonesa. Então a gente fala tudo isso aqui no canal também. Se você tiver curiosidade, tiver afim, confere o vídeo que a gente fala desse lançamento, né, do Unlimited Love, e confere também o vídeo que a gente fala especialmente de Nerve Flip e por que os artistas lançam uma edição especial quando lançam uma edição no Japão. A edição japonesa costuma ser uma edição especial. Por que isso? Isso tudo está lá no vídeo que está aqui no canal. Eu falo sobre essa curiosidade. Muito interessante, muito legal saber como é que funciona o mercado japonês. Pois bem, Unlimited Love, dia 1º de abril, mas até o Return of the Dream Canteen tiveram outros lançamentos. Tiveram muitos lançamentos nesse ano de 2022. Então, quando eu estava fazendo assim uma listagem, eu tinha feito uma lista precária ao longo do ano, com aqueles que eu achei mais importantes, mas depois eu fiz uma pesquisa para ver o que tinha sido lançado, o que porventura eu tivesse deixado escapar. E eu vi muita coisa, muito lançamento interessante. E aí eu falei, putz, eu não vou conseguir colocar isso tudo no vídeo de retrospectiva. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa lista, eu vou colocar essa lista com mais detalhes, né, com todos esses lançamentos mais relevantes. Vou fazer uma lista e vou colocar lá no... Eu vou colocar no Whiplash, não fiz ainda, mas eu vou escrever essa listagem e vou colocar lá no Whiplash. Você sabe que eu escrevo para o Whiplash, né? Então, o site do Whiplash você conhece. E aí eu vou colocar lá, e quando eu tiver colocado, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui também esse link para você ir conferir lá, né? Então, se você estiver assistindo assim logo que o vídeo saiu, provavelmente não vai ter, porque eu não fiz isso ainda. Mas eu vou colocar lá, e se você tiver curiosidade, vai ter uma lista completa completa é impossível, né? Mas uma lista bem extensa e bem robusta, com muitos lançamentos importantes do ano de 2022. Mas assim, o que eu listei aqui, além do Red Hot Chili Peppers, esses 2 álbuns, né, o Return of the Dream Canteen e o Unlimited Love, teve também o lançamento do Guns N' Roses. Mentira, não teve nada do Guns N' Roses. Pô, Guns N' Roses, sacanagem, cara. O Red Hot Chili Peppers esculachou. Lançaram 2 álbuns de uma vez, quase 40 músicas de uma vez. E o Guns N' Roses ficou lá só, né, esperando o tempo passar, fazendo turnê. Teve uma turnê longa, mas não lançou nada. Né? Mais uma vez, o Guns N' Roses enrolou a gente. Na verdade, teve um lançamento, o relançamento, né, do Use Your Illusion. Eles lançaram esses 2 álbuns remasterizados, e daí com um novo arranjo em November Rain. Isso foi maneiro, isso aí foi legal. Então, o arranjo original tinha um teclado gravado pelo Exo, e aí eles limaram essa parada e colocaram uma orquestra de verdade, né? Uma orquestra de verdade com 50 pessoas tocando lá. Gente pra caramba. Isso foi maneiro, isso aí foi legal. A gente falou sobre isso também num vídeo aqui no canal, oportunamente, né, no momento em que houve esse lançamento. E além disso, nesse mesmo pacote do Guns N' Roses, tiveram 2 shows, né? 2 shows que eles fizeram, acho que em Las Vegas e Nova York. Lá na época do lançamento desses álbuns. Esses shows estavam guardadinhos, eles foram tratados e tudo mais, e estão lá disponíveis para você ouvir na plataforma de streaming. E tem o box também, né, que eles lançaram, então você pode comprar por uma pequena fortuna ou ouvir de graça na sua plataforma de streaming preferida. Inclusive tem vídeos, né? Vídeos desses shows. Muito bom. Bom,
também teve um lançamento que eu acho muito digno de comentário, que foi o do Skid Row. Fiz um vídeo sobre isso, aliás, fiz dois. Fiz quando eles lançaram a primeira música, né, o single, que é The Gang's All Here, que é o nome do disco, aliás, né, a faixa título do álbum. The Gang's All Here foi lançado lá no começo do ano, e eles prometeram, vai sair um disco novo, mas esse lançamento antecipado, com bastante antecipação, foi para anunciar um novo vocalista que estava no Skid Row, que era o Eric Granwell, que é um cara fenomenal. E aí, quando o Skid Row efetivamente lançou esse álbum, por azar, no mesmo dia, no mesmo dia que o Red Hot Chili Peppers lançou Return of the Dream Canteen, nesse mesmo dia, eles lançaram esse álbum, que é um álbum muito maneiro, Skid Row sendo Skid Row, sabe, com bastante hard rock. Faltou só aquela baladinha. Tem uma baladinha lá, mas a baladinha lá é ruim. A baladinha que tem lá não é legal. Mas tirando dessa baladinha, tem várias músicas muito maneiras. Ficou faltando aquela balada assim, né, bem Skid Row, bem melosa, tipo I Remember You, In a Dark Room, Wasted Years? Não. Wasting Love? Também não. Wasted Time. Caramba. Tem muita música com o nome parecido. Então, Wasted Time e 18 in Life são as baladinhas, né, que fizeram o Skid Row ser gigante. Então faltou uma música assim, sabe, nesse disco. Mas tudo bem, né, eles fazem no próximo. Esse vocalista é muito bom. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. O vídeo tá muito maneiro. O vídeo tá muito legal. Só que Skid Row é meio lado B, né? Aqui no canal, pelo menos, em relação ao público, né? Então, esse vídeo do Skid Row, apesar de ter sido um vídeo que me deu bastante trabalho, eu me debrucei com mais afinco no roteiro. Apesar disso, esse vídeo não teve o retorno que eu esperava, né? Falei bastante sobre as fases do Skid Row, por onde andou o Skid Row entre 1996 e 2022, né? Você já se perguntou isso? Achou que o Skid Row acabou? Não acabou, tiveram vários vocalistas lá, mas que o Skid Row parecia não se encontrar. E agora, na minha opinião, eu acho que ele se encontrou com esse vocalista. Então vale a pena você conhecer o álbum The Gang's All Here, que foi lançado também no dia 14 de outubro, mesmo dia que foi lançado Return of the Dream Canteen. E tiveram outros lançamentos, como eu falei, né? Teve, que eu listei naquela lista que você vai ver mais tarde. Tem Joe Satriani, Creator, Alanis Morissette, Steve Vai, Weezer, Journey, Jeff Beck, Jack White, que a Jack White teve uma história engraçada que eles lançaram. O Jack White, sabe quem é o Jack White, né? Do White Stripes. Ele lançou um álbum e o trabalho dele se chama Fear of the Dawn, uma coisa assim, acho que é isso. Fear of the Dawn, Medo da Madrugada. E ele, muita gente falou, Fear of the Dawn, era um álbum diferente, né? Porque ele puxava mais pro heavy metal. Aí, tá ligado, né? Então o pessoal falou, como assim? Você tem inspiração no Iron Maiden, né? No Fear of the Dark? Ele, não. Ele falou que nem conhecia esse álbum. Aí foi muito engraçado, né? Muito cara de pau. Eu acho que eu fiz um short sobre isso aqui no YouTube. Se não tem, tem o vídeo o Reels, né? Lá no Instagram. Isso tem com certeza. Mas é muito engraçado, né? Cara de pau do cara falar isso. Enfim, como eu falei, Jack White. Hits também lançou o álbum Capital Inicial. Megadeth. Megadeth lançou trabalho com o Kiko Loureiro. Muito maneiro também. Titãs, Blind Guardian, Stratovarius, Alter Bridge, Bush. Bush tá bem Bush mesmo. Esse álbum eu vi bastante. Arctic Monkeys, Smashing Pumpkins, NoFX. A lista é bem extensa. Então tem muita gente, assim. Então é até injusto eu ter anotado alguns aqui, porque tiveram vários outros nomes importantes também. Teve muito relançamento, né? Tipo David Bowie teve. David Bowie já morreu há muito tempo, né? Alguns anos já. E teve lançamento do David Bowie. Então algumas coisas são material remasterizado,
teve material que foi material inédito de gente, né, falecida. Teve muita coisa, tem muita coisa nesse tempo. E de bandas talvez não tão conhecidas. Vai ficar prometido aí essa lista, tá? Então, pelo sim, pelo não, comenta aí se você quer essa lista. Fala assim, Rodrigo, não esquece da lista lá no Whiplash. Coloca lá pra gente, tá? Então, comenta aí para me lembrar. E teve também o lançamento do Slash com Miles Kennedy, The Conspirators. O Slash lançou o disco número 4 dele com essa banda. Eu falei sobre isso aqui no canal também. Tem um vídeo falando sobre esse álbum do Slash, que é maneiro, né? Pô, Slash é o Slash, o cara cria riffs muito legais e ele, nesse álbum, faz o que ele gosta de fazer, o que ele tem como o ideal do rock and roll, né? É maneiro, esse disco é maneiro, mas vale a pena você ver a resenha que eu fiz no vídeo específico. Também tem um lançamento do Ratos de Porão, Necropolítica, lançado no dia 13 de maio. Do Slash foi dia 11 de fevereiro. Então, Ratos de Porão, 13 de maio, lançou esse álbum e eu fiz um vídeo também sobre isso, porque apesar de o Ratos de Porão, né, tá inaugurando aqui no canal falando sobre esse álbum teve um viés político muito forte num ano em que isso seria muito delicado, algo delicado de se fazer. E eles foram lá e fizeram. Então, é interessante, vale a pena ouvir esse álbum. Se você já ouviu, confere o nosso vídeo aqui falando sobre esse álbum do Ratos de Porão. Assim, independentemente de defender lado A ou lado B, tá? Eu falo assim de uma forma analítica desse álbum. Pois bem. E tem um lançamento aqui, o mais importante de todos, claro. Mais do que o do Red Hot Chili Peppers? Para mim, sim. Que é o lançamento do EP Dias Sem Futuro, Noite de Ilusão. Porra, um EP, Rodrigo? Fala sério, mais importante. Porque esse EP é meu. Você já ouviu? Não ouviu ainda? Tá dando mole, tá vendo? Tá vendo? Tá dando mole. Esse EP, na verdade, ele reúne alguns singles que foram lançados nesse mesmo ano de 2022 e você precisa escutar. Primeiro eu lancei a música Deixa Rolar, depois foi lançada a música Te Vejo em São Paulo, e aí, enfim, foi lançado o EP, né, que o EP se chama Dias Sem Futuro, Noite de Ilusão, que traz uma música inédita que é Luzes. Então essas 3 músicas foram lançadas em 2022. Essas 3 músicas foram lançadas em 2022 e fecham esse EP. Mas o EP não tem só essas 3 músicas, né? Eu junto algumas músicas que foram lançadas em 2021. 2021, talvez 2020. São 6 músicas nesse álbum. Tem, além dessas 3 que eu citei, que é Deixa Rolar, Te Vejo em São Paulo e Luzes, tem também Como o Diabo Gosta, Ideologia, é a do Cazuza mesmo, uma versão bem diferente. Essa Ideologia tem aqui no YouTube um clipe de estúdio bem maneiro, sabe? Bem maneiro. E ela tem uma versão diferente, né? Então ela tem uma roupagem diferente. Eu peguei essa música e dei mais o meu sotaque, minha cara para ela, né? Então é uma música que tem muito mais hard rock, ficou muito maneira. Essa música você precisa conferir. Então tem Ideologia e um bom exemplo. Um bom exemplo é uma música bem antiga, né? Ela foi lançada em 2016, mas ela estava solta e por uma questão de organização eu peguei, botei ela nesse EP também. Então o EP de 2021 tem essas 3 de 2022, tem essas 3 músicas de 2022, né? Mas Como o Diabo Gosta e Ideologia, que foram lançados acho que em 2021, e essa é um bom exemplo que é um pouco mais antigo. E tem trabalho novo vindo em 2023, com certeza, tá? Mas eu não vou falar sobre isso agora não, mas recomendo ficar ligado. Chega lá no Spotify ou na plataforma que você preferir e já faz lá aperta o botãozinho para você acompanhar o trabalho, tá? Porque vai vir trabalho novo, maneiro. E além disso, desse mesmo artista, no caso eu, teve o relançamento do Só Me Resta Rock and Roll. O álbum foi remasterizado e saiu com 2 faixas bônus. Vale a pena você ouvir também. Certo? Então com isso a gente fecha aqui os lançamentos, muitos lançamentos, né? Como eu falei, tem muito mais lançamento do que eu conseguiria falar.
E eu vou ficar te devendo essa lista de lançamentos. Eu vou fechar esse capítulo e começa um capítulo novo de festivais importantes que rolaram nesse ano de 2022. Para começar, lá em março de 2022, teve o Lollapalooza. Você foi ver o Lollapalooza? Ele aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de março. O Lollapalooza aconteceu em São Paulo. E eu não fui no Lollapalooza, não tinha a menor vontade de ir. Pô, sério, olha só. Lollapalooza, eu queria ter ido para ver o Foo Fighters, se fosse o caso. Só que o Foo Fighters desmarcou o show, porque, pô, falei pra você, Taylor Hawkins morreu. Morreu logo. Ó, ele morreu, não esqueci já o dia. No dia 25/3, cara. Então, Lollapalooza dia 25, 26 e 27. Se eu não me engano, eles iam tocar no dia 27. E aí não tinha como, né? Então, o Foo Fighters cancelou todas as apresentações que ele faria. E não teve Foo Fighters no Lollapalooza. Com isso, dinamitou completamente, ao meu ver, a programação do Lollapalooza, que já é um festival meio... Enfim, é um festival meio mais ou menos, né, cara? Tem geralmente o line-up é daquele rock meio xoxo, né? Uma coisa meio blasé. E aí, sem Foo Fighters, fica ruim. Teve um amigo meu que ele falou que tinha comprado antes da pandemia. Ele queria ver Guns N' Roses, ia ter Guns N' Roses no Lollapalooza. Olha que coisa mais desconexa. Lollapalooza não é para... Guns N' Roses não é para Lollapalooza. Guns N' Roses combina com Rock in Rio, né? Lollapalooza é Arctic Monkeys mesmo, é Killers, Panic! The Disco, Imagine Dragons, são umas bandinhas mais assim, né? Enfim. Rock in Rio teve também. Rock in Rio foi aguardadíssimo, né? O primeiro Rock in Rio. O Rock in Rio era para acontecer em 2021, na final tinha sido em 2019, a Bienal, e não teve por causa da pandemia, que ainda estava se alastrando lá em 2021. Não foi possível realizar esse festival, até porque um festival desse não é assim, vamos fazer amanhã? Vamos! Não. Demora um tempão, né? Tem uma preparação longa e trabalhosa. Então, Rock in Rio aconteceu em 2022, entre 2 e 11 de setembro, tá? Foi 2, 3, 4, aí um intervalinho, acho que depois 8, 9, 10 e 11. Se não me engano, foi isso. Tiveram bandas fantásticas, como sempre tem, né? Nomes para todo gosto. Então, Rock in Rio ele é um festival plural, né? Então tem de todo tipo de artista lá. Então teve Dua Lipa, teve Justin Bieber. Ai, que desgraça. Teve Justin Bieber. Do Dua Lipa foi interessante, né? Tiveram shows que foram impressionantes, né? Você não dava nada por eles. E que impressionou, você não dava nada por eles impressionaram, né? Como foi o daquela menina Demi Lovato. Menina não, que a mulher já tem mais de 30, né? Mas Demi Lovato, o show dela foi do caralho, foi muito maneiro. O show dela foi muito bom. Um show de rock mesmo. Então ela foi lá, é Rock in Rio, então vou tocar rock. Ela foi, pegou várias músicas do lançamento novo. Ela também tá na lista, né, de lançamentos desse ano, que lançou um álbum esse ano. Montou uma banda foda, só de mulher, né? Uma banda com mulheres muito boas, assim, instrumentistas excelentes. E só a banda dela já é um espetáculo à parte. E elas fizeram um show fantástico, um show muito maneiro. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, só que acabou não publicado, porque não publiquei. Enfim, não me interessa. Não publiquei, talvez entre para o clube de membros mais para frente, mas não publiquei esse vídeo. Mas eu tinha muita coisa interessante para falar sobre show, porque esse show achei maneiro. Eu não fiz um vídeo só sobre esse show, não fiz sobre esse e outros shows do Rock in Rio, né? Porque a gente tinha feito antes de outros shows, como do Green Day, do Offspring, foram shows muito maneiros. Do Green Day, principalmente, né? Porque foi surpreendente. Eu nunca tinha visto um show do Green Day. Foi um show com muita energia, que o Billy Joel mostrou um grande frontman que conseguiu entreter o público do começo ao fim. Ele segurou o público lá em cima, do começo ao fim. Esse show para mim, foi o melhor que teve no Rock in Rio.
e foi uma surpresa, né, do Green Day. Outra surpresa foi esse da Demi Lovato, que eu achei muito bom, porque foi um grande show de rock. Ela pegou essas músicas do álbum novo e pegou músicas da carreira dela antiga e tal, de outros álbuns, desde aquele primeiro disco, Don't Stop. É uma coisa assim, do álbum, aquele primeiro álbum dela, e transformou deu um arranjo mais rock, ficou muito maneiro. O que mais que teve nesse rock? Teve Iron Maiden, né? Iron Maiden é fantástico, né? Iron Maiden é sempre muito bom. Ele não chega a surpreender porque você já espera um show de alto padrão e eles entregam um show de alto padrão. Não tem. O único jeito do Iron Maiden surpreender seria surpreender negativamente, se eles fizessem alguma cagada ali no palco, então deve ser alguma coisa errada. Mas não dá, porque eles são demais. Os caras são muito profissionais, então o show sempre é muito bom. O Guns N' Roses também tocou, né? E o Guns N' Roses também não... Foi um show tipo, já do esperado, né? Um show longo, que é maneiro, um show bem extenso, com muitas músicas, com o Guns N' Roses preocupado ali com o público, né? Se o público estava se divertindo e tudo mais, entregando os grandes sucessos do Guns N' Roses, várias músicas lá do B, que isso tem sido algo recorrente nos repertórios do Guns N' Roses, nessa turnê, que se encerrou agora, né, em dezembro. E algumas releituras, e aquela velha crítica, né, à voz do Axl Rose. Então, o show do Guns N' Roses, nada a complementar. Fizemos um vídeo sobre isso também aqui. E o Offspring, que mais que teve no Rock in Rio? Sei lá. O Rock in Rio foi maneiro, né? Esperamos ansiosamente pelo próximo Rock in Rio. O que mais teve de festival? Além desses dois, né, que foram festivais gigantes, tiveram outros festivais um pouco menores, né? Teve o João Rock, né, em Ribeirão Preto, no dia 11 de junho, um dia só de festival, né? Merece menção, e um festival só que porque o João Rock existe há muito tempo, acho que já estava na 19ª edição, se eu não me engano. Diferente do Lollapalooza, né? Parece que sempre existiu, mas estava só aqui no Brasil, né, na 9ª edição. E o Rock in Rio, que parece que sempre existiu, porque ele existe desde 1985, sim, mas ele existia de 10 em 10 anos, até que desde 2011 passou a ser de 2 em 2 anos. No Rio de Janeiro, né? Aí teve esse em Ribeirão, e teve um outro, cara, em São José dos Campos, no dia 12 de novembro, um festival chamado Hora do Rock. Estreou agora, esse ano foi a primeira edição, e eles já marcaram uma segunda edição para o dia 1º de abril. Então, dia 1º de abril vai ter uma segunda edição do Hora do Rock em São José dos Campos, aqui do lado. Isso foi maneiro. Se eu fui, fiz algumas filmagens, na verdade eu fiz até a divulgação desse festival, na época eu fiz uma parceria com a organização do festival para fazer a divulgação através do Instagram. Ainda tem lá os vídeos de Reels, né, falando do festival e tal, e marquei nos destaques alguns vídeos desse show. Foi bem legal. Só bandas nacionais, né? Teve Paralamas de Sucesso, Humberto Gessinger, Titãs, Ira, teve a comemoração de 30 anos de Charlie Brown Jr. com os dois guitarristas lá, né, o Thiago Castanho e o Marcão Brito. Teve Biquíni Cavadão, teve Matanza, Ritual. Foi maneiro. Esse festival foi legal. E aí vai ter de novo, né, com outros nomes e tal, em 2023. Outro festival também que teve em 2022 foi o Primavera Sound, dia 5 e 6 de novembro, em São Paulo, né? Com destaque, ao meu ver, para a presença do Hermeto Pascoal. Cara, Hermeto Pascoal, maluco. O cara é pica. Esse cara é muito bom. Então, se não conhece, vai ouvir, porque ele é multi-instrumentista, é um gênio da música. Mas, fora isso, o Primavera Sound é tipo um Lollapalooza exagerado, que teve Arctic Monkeys,
Bjork. Bjork é maneiro, cara. Da Bjork eu gosto. Arctic Monkeys, alguma coisa. E vários nomes que você nunca ouviu falar. Bem, vários nomes que você nunca ouviu falar. Talvez alguns estreantes, talvez alguns que sejam bem nichados, sabe? Daquela galera que conhece, descobre e fala, se acha mais fodona porque conhece. Eu conheço. Então, é meio assim. Acho que a Primavera Sound deve ser um festival para essa galera. Zoeiras à parte, teve ainda um último festival no dia 18 de dezembro agora, foi o Knotfest. Knot de Slipknot, que toca, lógico, o Slipknot. Além dele teve também o Judas Priest, Pantera. Porra, esse daí merece menção porque teve o Pantera com o Zakk Wylde. Animal, né, cara? Animal. E Sepultura. Tiveram os outros nomes também, né? Menos conhecidos. Então, esse Knotfest deve ter sido um festival irado. E aí, esses são os festivais que merecem menção em 2022. E aí, para terminar, a gente tem um último capítulo aqui de outros assuntos, outros eventos, outros episódios que merecem menção. Como, por exemplo, aqui eu já citei a turnê do Guns N' Roses. O Guns N' Roses fez uma longa turnê que passou pelo Brasil. Foi quando eles tocaram no Rock in Rio, mas além do Rock in Rio, eles tocaram em vários lugares do Brasil, né? Tocaram em Ribeirão Preto, tocaram em Pernambuco, eles tocaram no Recife, né? Foi no Recife, deve ter sido no Recife. Em várias outras cidades no Brasil. Então, o Guns N' Roses tocou em vários lugares e fez uma turnê extensa, né? Pela América Latina, tocou na Europa antes de vir para cá. Então, foi uma mega turnê do Guns N' Roses. Outra coisa interessante é que o Paul McCartney fez 80 anos. 80 anos do Paul McCartney. O McCartney, para mim, é um dos maiores músicos da música popular mundial. Ele é genial, cara. Ele é um excelente melodista e uma das figuras mais importantes da música, não só do rock, tá? Não só do rock, mas da música de maneira geral. Paul McCartney é um dos maiores músicos que eu já conheci. Né? Não conheci pessoalmente, infelizmente, mas que eu já ouvi. E ele fez 80 anos. O mais curioso é que o Paul McCartney fez 80 anos e o Keith Richards, nesse ano também, fez 79. Ele fez ainda agora. Cara, você consegue acreditar que o Paul McCartney é mais velho que o Keith Richards? Não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar que ninguém é mais velho que o Keith Richards. O cara, já tinha... Quantos anos esse cara tem? Se você perguntasse para você, quantos anos você acha que o Keith Richards tem? Todos. O cara tem todos os anos. Cara. Não é possível. Esse cara é muito, muito velho. Mas não, tem 79 anos e o Paul McCartney é mais velho que ele. Eu acho isso daí muito difícil de acreditar. Mas é. Outro ponto interessante que merece menção foi a presença do Metallica no Stranger Things. Aliás, o Metallica tem alguns pontos aqui que eu mencionei, né, que eu listei aqui para comentar. Teve essa presença do Metallica no Stranger Things, que foi nessa quarta temporada de Stranger Things, as pessoas ficavam lá confabulando qual seria a música que o Ed, porque vazou, né, que o Ed era um personagem de Stranger Things. É um metalheiro e tal, e esse cara ia tocar uma música no episódio final dessa quarta temporada de Stranger Things. E qual música seria? Falou-se que era The Final Countdown. E não vai ser isso, vai ser Agora é Minha Vez. Não, essa não, que não existia ainda. Não sabia se que música ia rolar. Até que o episódio foi ao ar, a gente viu que era Master of Puppets, Metallica. E aí teve toda uma repercussão em cima disso. Algumas pessoas torceram o nariz. Por causa daquela outra música da Kate Bush, né, que ficou muito, muito em evidência por causa dessa série. Aquela Running Up the Hill. Sei lá o nome da música. É mais ou menos isso. E aí, Master of Puppets, o pessoal ficou meio preocupado. Metallica vai virar pop.
Ele falou assim, muita besteira. E aí eu fiz dois vídeos sobre isso. Falei sobre a música na série, depois fiz um vídeo falando exatamente sobre a repercussão do Metallica, né, da música do Metallica na série. Esses vídeos estão legais pra caramba. Com boa dose de ironia e humor. Bom, aqui continuando sobre Metallica, tem uma outra coisa interessante que eu comentei aqui, foi sobre aquele desabafo que o James fez no show em Minas Gerais, em BH. Ele falou, né, sobre a importância da amizade. Ele, sabe, foi bem... ficou bem desnudo, assim, né, daquela carapaça de metalheiro e tal. Foi uma coisa interessante. Eu fiz um vídeo sobre isso também aqui no canal, né, falando sobre o desabafo do James no show em Belo Horizonte. E o que mais que aconteceu? Titãs anuncia um retorno clássico. Isso aqui eu não comentei aqui no canal, cara. Mas eu até anotei que eu queria falar sobre isso, mas eu resolvi esperar um pouco mais para isso efetivamente acontecer. O Titãs foi se desfazendo à medida que o tempo foi passando, né? Começaram com 8 membros, pelo menos na época do lançamento do primeiro álbum eram 8 membros, e ficou, né? Ele foi se desfazendo, né? Primeiro teve, acho que a primeira saída foi a do Arnaldo Antunes, se eu não me engano. Arnaldo Antunes, o último disco gravado foi... não, o último disco que tem a participação dele foi o Titã Maquia, de 94. Esse disco é muito maneiro, cara. Esse disco é pesadão. Ele é produzido pelo Jack Endino, que gravou Nirvana. Então, cara, 94, né? Então você vê, a época era essa mesmo. Então o Titãs levou esse disco para ser produzido pelo Jack Endino. E esse disco tem a participação do Arnaldo Antunes nas composições. Tem várias músicas deles. Mas ele já tinha saído da banda. Aí depois o Marcelo Fromer morreu, né? E aí o Titãs passou a ter 6 integrantes. E depois foi saindo, gente. Já saiu o Nando Reis, saiu o Charles Gavan, saiu o Paulo Miklos. E aí ficaram só... Saiu todo mundo? Falei todo mundo que saiu. Quem tá agora? Tá o Sérgio Brito, o Branco Melo e o Tony Bellotto. São esses 3. Eles tocaram nesse festival que eu fui, né? Que eu falei, o Hora do Rock. E teve uma hora que eu achei impressionante, porque eu tava de longe, né? Porque eram 2 palcos, então você escolhia ficar no palco 1 e no palco 2. Se você ficasse na frente do palco 1, você não conseguia chegar a tempo para ficar na frente do palco 2. Então você podia escolher ficar na frente do palco 1 e ver meio de lado o palco 2, vice-versa, ou você ficar lá atrás e ver lá de trás os 2. Isso para quem comprou o ingresso lá da frente, né? Claro, porque tinha vários setores. Enfim, não importa. O que importa é que estava tendo show de Titãs. E aí, de repente, eu vi assim o Tony Bellotto solando pra caralho. Eu falei, caraca, o maluco tá tocando pra cacete, pô. O cara resolveu estudar guitarra, tá muito bom. Achei isso assim, sensacional. Que eu tava de longe, né? Eu fui ver, cara, não era ele, era o Beto Lee. Beto Lee toca, né, cara? Beto Lee toca. E tava ele lá, ele era convidado especial, né? Tá excursionando com o Titãs. E, porra, muito bom, muito bom. Foi uma grande aquisição. Se ele quiser permanecer aí nessa junção dos Titãs, eu acho que vai ser um grande ganho, né? Afinal, não vai ter, por exemplo, o Marcelo Fromer, que era outro guitarrista. Então, seria uma boa aquisição ter o Beto Lee ali no Titãs, porque aí seria ter um guitarrista bom. Eu já fiz essa provocação em outro vídeo aqui. Porque Titãs é muito maneiro, né, cara? Titãs tem uma importância muito grande, assim. E vários músicos bons, né? Nando Reis é um grande músico, grande baixista, né? E um excelente compositor também. Perdeu, na minha opinião, perdeu força, né, na carreira solo, mas compôs grandes obras gravadas por outros artistas. Charles Gavan também, ótimo baterista. E Paulo Miklos é multi-instrumentista, enfim. Tem bons músicos, só que o calcanhar de Aquiles de Titãs sempre foi a guitarra. Né? A guitarra do Tony Bellotto, sim, a meu ver, deixa um pouco a desejar, mas tudo bem, funciona bem no Titãs, tá fluindo, então tá beleza.
não estou aqui para criticar, mas que ficou muito bom com o Beto ali, ficou do caralho. Titãs anunciou um retorno clássico, vamos falar sobre isso oportunamente. Tem também um episódio em que o Axel acertou o microfone na cara de uma mulher lá no público na Austrália. O Axel termina, e várias vezes ele faz isso, né? Ele zona o microfone lá na galera. Na grande maioria das vezes não acontece nada, algum felizardo pega, leva aquilo para casa e tem um souvenir. O microfone usado pelo Axl Rose. Então, lá, olha aqui, tá com o cheiro do cuspe dele, que maneiro. Acho ótimo. Mas dessa vez não, deu azar, acertou na cara da mulher e deu merda. Deu merda. Mas aí gerou um falatório, várias pessoas fizeram vídeo. Eu não fiz um vídeo aqui porque eu achei essa notícia uma merda, essa notícia ruim. Pô, isso não rende um vídeo, né? Mas aqui a gente... YouTube é assim, né? Aconteceu, sabe? Qualquer coisa, tipo, o Axl Rose tropeçou na calçada, né? Pra fazer um vídeo e tal, 18 minutos de vídeo, podcast sobre isso. Porque a notícia, né, gera uma curiosidade, enfim. Aconteceu isso esse ano. Depois, mais tarde, eles tocaram ainda ali na Oceania, não me lembro onde, e teve gente com cartaz assim, Axl, pode jogar qualquer coisa na minha cara. Em resposta a esse episódio, nesse acontecimento. Do Metallica eu esqueci de falar um negócio, cara. Metallica, ele lançou um single, né, Lux Eterna, e promete material novo e turnê para 2023. Então é mais uma coisa uma notícia para o ano que vem, né? Vai ter turnê do Metallica, mas provavelmente eles não vão tocar aqui no Brasil ainda. Provavelmente eles não vão tocar no Brasil ainda em 2023, né? Talvez venha em 2024. Não se sabe ainda. Vamos esperar para ter mais notícias sobre isso. Outros eventos. Aí teve uns eventos que eu noticiei, que eu fiz aqui no vídeo, não fiz vídeo sobre isso, tipo como o Megadeth no Rock in Rio. Estava escalado para o Rock in Rio e tal, maneiro, irado, muita gente comprou ingresso achando que ia vir o Megadeth, acabou que eles, né, deram para trás, não vieram. Não ficou muito claro por quê, mas estima-se que seja por causa da vacina. E aí veio o Gojira no lugar deles. Steve Morse deixou o Deep Purple esse ano, problemas lá, né, de saúde da esposa dele e tal. Ele acabou saindo do Deep Purple, mas deixando uma obra fantástica, uma contribuição muito grande do Steve Morse, guitarrista do Dixie Dregs e do Deep Purple, deixando o Deep Purple, né, desde o Perpendicular, que é um disco maravilhoso, maravilhoso, até a sua saída agora em 2022. Foo Fighters e convidados fizeram um tributo ao Taylor Hawkins, né? Isso daí foi televisionado e tal. Tiveram, nomes de respeito. Paul McCartney tocou lá, né? Peraí, né, meu amigo? O que mais? Blink-182, segundo a Jéssica, se reuniu com o Tom DeLonge, voltou pro Blink. Cara, isso é muito maneiro, né? Então a gente tem lá o Travis, o Tom e o Mark Hoppus juntos de novo. Isso é muito legal. Eles prometeram material novo, lançaram uma música, Edging, e prometem material novo, um disco novo e uma turnê para o ano, inclusive com um show no Brasil, tá? Irado, né? Esse show já está marcado, né? Vai acontecer no Lollapalooza. Você pode vender um rim e assistir ao Blink-182 no Lollapalooza. E a última notícia, a gente não pode deixar de terminar com o Guns N' Roses, que é a orquestra real do November Rain, mas eu já falei sobre isso, está aqui na ordem, me adiantei e falei sobre isso antes da hora. Mas então, temos aqui no canal diversos vídeos de 2022, então você volta aqui, vai rolando a tela para cima. Tem playlists também, dependendo do assunto que você quiser, quero falar só sobre Guns N' Roses, tem playlist do Guns N' Roses, tem playlist de Red Hot Chili Peppers, porque os queridinhos aqui do canal, aquelas bandas que a gente mais fala, não é por falta de assunto de outros artistas não, tá? Porque esses são os que mais têm resposta. O público quer isso, a gente tem que entregar o que o público quer ver, né? Então, quer ouvir falar de Guns N' Roses, a gente vai falar de Guns N' Roses, vai falar de Red Hot Chili Peppers e Iron Maiden. São os três
queridinhos do canal. E agora tem também pontuais vídeos sobre o grunge, né, o grunge. Vídeos do Pearl Jam, principalmente, né, Pearl Jam e Nirvana, com o Elton Grunge, que entrou aqui no canal esse ano, né? Ele entrou em fevereiro. A gente fez algumas lives e Elton vai estar aqui gravando comigo. Então, se você viu esse vídeo até agora, você está com uma notícia aqui já em primeira mão. Ele vai estar aqui gravando comigo. E esse vídeo vai ser veiculado. Ele vai vir amanhã, né? Que no caso é hoje, né? Na verdade, você está vendo esse vídeo. Caraca! Back to the Future. Você está vendo esse vídeo? Quando você estiver vendo esse vídeo, ele já vai ter gravado comigo. Porque eu estou gravando. Eu falei, hoje, no começo do vídeo, eu falei assim: hoje é dia 29. Na verdade, hoje é dia 29 mesmo aqui no computador. Porque eu comecei a gravar esse vídeo no dia 28, né? No finalzinho, eram 11h43, mais ou menos. Eu tô falando há quase uma hora, já é por 1h da manhã. Não faz sentido, Rodrigo, não bate essa conta, o vídeo não tem nenhuma hora. Porque na verdade eu fiz alguns testes antes, né? Pra ver se o som ficava legal, a iluminação e tal. Mas tô aqui gravando esse vídeo agora, né? Eu tô só gravando. Vou ser publicado amanhã, né, às 7 horas da noite, como são os vídeos aqui no canal. E nesse meio tempo, eu vou receber a visita do Elton, cara. Ele vai vir aqui pra gente fazer um ou alguns vídeos juntos. E isso vai ser maneiro. Isso vai ser maneiro, cara. Vai ser legal pra caramba. Mas eu não vou me adiantar aqui não. Então isso daí é uma coisa dessa retrospectiva, né, que temos uma nova figura aqui no canal. Até então, até 2021, era só a minha cara que você via. Até tinha umas participações especiais. Teve a Carol aqui, né, falando do AC/DC. Teve o vídeo da Eliane falando ela não apareceu, mas ela narrou o vídeo falando sobre aquela coincidência entre o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, com o filme do Mágico de Oz. Então tem umas caras diferentes de vez em quando, sim. Mas a partir de 2022 se oficializou a presença do Elton Grunge aqui no canal. E esse ano também a gente teve um crescimento, né, bem interessante, porque a gente começou o ano, acho que final de 2021 a gente estava com 6.000 inscritos. Então a gente está com 14 agora. Espero que na retrospectiva de 2023 tenha bem mais, né? A gente tenha, de repente, dobrado, quem sabe. Olha só que legal. E tivemos uma produção maior também, né? Tivemos mais vídeos esse ano do que no ano passado. Todo ano tem mais vídeos do que no ano anterior. Mesmo em 2020 tendo rolado lives, né? Rolaram várias lives durante a quarentena. Esse ano também tiveram algumas lives, mas eram lives de falatório, né? Conversando, discuti vários assuntos com o Elton. A gente teve algumas entrevistas interessantes também. Tivemos entrevistas com pessoas do ramo da música, né? Tiveram acrescentar, teve o Miro de Mello, teve o Dino Teixeira, teve a Lila, a Bianca, né? E o Rodrigo da Lila. E teve a Érica Martins, da ex-Penélope, e agora atualmente no Autorama. Atualmente não, desde 2015, no Autoramas. E com projetos solos também. Tem várias entrevistas aqui. Tem uma entrevista que eu gravei e que eu não publiquei ainda, né? Que é com o produtor carioca Danilo Romero, que fala sobre a experiência dele gravando com o Paulo Ricardo, Cazuza, Engenheiros do Hawaii, e vários outros nomes do rock nacional, da MPB, né? Principalmente rock, pop nacional. Esse ainda vai rolar agora no começo de 2023. Mas a gente já está aqui fechando a nossa retrospectiva. Essa aqui acho que é a retrospectiva mais longa que eu fiz. Fiz assim de um jeito mais despojado. E adorei fazer aqui, falar de um jeito mais à vontade. Agradeço a sua presença, desejo para você um excelente 2023. Continue acompanhando aqui o canal Só Me Resta Rock and Roll.
Um grande abraço, até a próxima. São Gestos Rock and Roll.